Olá, pessoal. É um prazer ter vocês por aqui. Meu nome é Pedro Bernardes, eu sou um dos fundadores da AgroAdvance. A AgroAdvance é uma plataforma completa de soluções educacionais para o agronegócio. Hoje a gente está bastante animado sobre o assunto que nós vamos falar. É um assunto que está em alta no mercado agro, está chamando a atenção de pessoas que estão inseridas no nosso mercado e que estão buscando oportunidades para entrar nesse mercado que vem em crescente. Vocês devem estar acompanhando aí do outro lado. E hoje, o nosso foco é mostrar para vocês como os dados têm valor no agronegócio. Esse é um tema que, como eu falei, está em alta, que impacta diretamente o nosso setor. E agora, a gente vai entender a dimensão do data science e como ele pode ajudar no agronegócio. Para isso, a gente convidou 3 grandes especialistas, 3 profissionais do agro que vêm aplicando conceitos, ensinando e contribuindo muito com o nosso mercado. E já vou, sem mais delongas, já vou apresentar eles aqui, tá? O primeiro é o professor Lucas Amaral, ele é da FEAGRE, da Unicamp. Ele é um professor especialista em agricultura de precisão, com foco em geoestatística, amostragem e sensoriamento. Convidamos também o Pedro Antonelli. O Pedro ele é especialista em ativação na Climate, uma empresa que é da Bayer. Além desses 2 convidados, nós convidamos também o professor Sárvio Valente. Ele é professor na Universidade Federal de Viçosa. O professor desenvolveu um plugin muito conhecido no meio agro, na agricultura de precisão, chamado Smart Map. Ele tem amplo domínio de machine learning e vários outros pontos e ferramentas que são trabalhadas na agricultura digital. Então, pessoal, já vamos direto ao assunto, né? É importante vocês entenderem, né? Então, se você é da área de TI ou áreas correlatas, que está em busca de novas áreas de atuação e está buscando impulsionar a sua carreira, mudar de carreira, você está no lugar certo. Para você que trabalha no agro, a gente quer te deixar a par como os dados estão influenciando na tomada de decisão do produtor e mostrar também como saber lidar com esses dados, saber trabalhar esses dados, impacta nos seus resultados. Profissionais da área financeira, profissionais que trabalham no banco, fazem análise de risco, trabalham com seguro, crédito rural. Pessoal, tem muito valor entender tanto a parte de análise dos dados que o agro gera, como saber linkar isso com os fatores agronômicos, né? E vai gerar bastante valor para vocês que estão aí do outro lado, tá? Se você se identificou com esses perfis, fica até o final, que você vai ficar sabendo como você pode ingressar nesse mercado, que está extremamente escasso os profissionais. Nossos convidados vão abordar sobre isso. Nós vamos mostrar para vocês também como melhorar os seus resultados da empresa que vocês trabalham com base em data science. E sabendo de tudo isso, pessoal, como nós aqui como profissionais que querem ajudar o produtor rural, querem intensificar a tomada de decisão baseada em dados, eu tenho certeza que os nossos convidados vão contribuir bastante com vocês, tá? E pessoal, para vocês começarem a entender a dimensão do mercado de dados e o valor que esses dados podem gerar no agro, a gente tomou cuidado aqui na AgroAdvance de estudar alguns cases. E um dos cases que a gente se baseou e quer trazer aqui para vocês é sobre um grande player do nosso mercado, né, do setor alimentício, que automatizou a cadeia de suprimentos deles, utilizando as informações e os bancos de dados que eles tinham, e conseguiu economizar cerca de 9 milhões de reais com o data science, basicamente, né? Outro ponto também, pessoal, que vocês devem estar acompanhando, o mercado, no geral, ele fala bastante sobre ESG. E hoje o data science, as metodologias, as ferramentas de análise de dados, ele vem sendo um excelente aliado para a gente mensurar, reportar e verificar todos os aspectos que podem ajudar a gente se adequar às regras de governança, às regras sociais e ambientais, tá? E, por exemplo, a gente tem usado metodologias e linguagens para rastrear toda a cadeia produtiva do agronegócio,
que é um fator super importante, eu entender se a soja não está vindo de uma área de desmatamento, enfim, e outros vários exemplos que eu poderia dar aqui para vocês. Então, vou passar a bola agora para os nossos convidados. Eu gostaria já de entrar no assunto com eles. Espero que vocês gostem do conteúdo. Já aproveito aqui para deixar o pedido de likes, vocês deixarem os comentários de vocês. Boa noite, então, pessoal. Obrigado, Lucas, Pedro e Sárvio, pela presença. Eu agradeço demais por vocês terem aceitado esse convite da AgroAdvance. E eu tenho certeza que essa conversa, esse bate-papo, essa troca que nós vamos ter hoje vai gerar bastante valor para quem está nos assistindo do outro lado. Pessoal, a dinâmica vai ser muito simples. Eu vou direcionar as perguntas para os nossos 3 convidados. Eles podem ficar à vontade para respondê-las. Se algum de vocês tiver interesse de complementar a resposta do outro, pode ficar à vontade. E sem mais delongas, já fiz uma breve apresentação dos convidados, mas eu gostaria que vocês, começando pelo Sárvio, contassem um pouquinho para a gente o que está fazendo, um pouquinho da sua trajetória profissional. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Lucas, boa noite, Pedro. Bom, eu acho que, primeiramente, eu gostaria de fazer aí um agradecimento ao convite, né, pela nossa participação. É sempre gratificante poder contribuir e falar daquilo que a gente está trabalhando e desenvolvendo. Eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, tenho trabalhado na linha de pesquisa em agricultura de precisão, mais recentemente agricultura digital, e dentro desse processo todo, né, a gente tem visto aí o crescimento de data science, e eu tenho focado boa parte das minhas pesquisas e desenvolvimento de produtos e softwares, e etc., modelos, né, tanto para publicação, mas também para gerar produtos que possam ser aplicados aí diretamente no mercado, usando machine learning. Então, basicamente isso aí, Pedro. Legal, obrigado, Sérgio. Passar agora a palavra para o Lucas. Então, boa noite a todos aí. Também agradeço o convite para esse bate-papo. E me apresentando, então, eu sou o Lucas Amaral, eu sou agrônomo e fiz mestrado e doutorado na Exalc com fitotecnia. Trabalhei com o professor Molim e desde 2015 eu trabalho como professor na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. E lá, desde 2009, com o ingresso no mestrado, eu comecei a trabalhar com agricultura de precisão, sempre na linha aí de mapeamento, técnicas de sensoriamento. E de lá para cá, já se passaram aí alguns poucos anos, continuo trabalhando nessa linha. Então, trabalho hoje com a parte de amostragem, geoestatística, produção de mapas, sensoriamento de solo e planta na Unicamp aí como docente, como orientador de mestrado e doutorado também. Legal, Lucas. Obrigado. Passar a palavra agora para o meu xará, Pedro Antonelli. Uma breve apresentação aí. Boa. Boa noite a todos. Boa noite, xará. Obrigado pelo convite. Sárvio, Lucas, satisfação em conhecer vocês. Meu nome é Pedro Antonelli. Eu sou gerente de ativação digital hoje do FieldView, o braço de agricultura digital da Bayer. Sou engenheiro agrônomo também, formado pela Exalc, e tenho também um pouco de experiência em desenvolvimento de mercado, liderança de pessoas, e estou aqui para bater um papo com vocês, compartilhar um pouquinho da experiência e aprender muito aqui com os nossos colegas e com todo mundo também. Legal. Bem-vindos, então. Eu já vou passar para a primeira pergunta para o professor Sárvio. Professor, estudando um pouco para essa nossa live, eu vi alguns dados que me chamaram bastante atenção. E um deles foi que uma única fazenda, ela gera em média 20 gigas de dados por safra. E um agricultor, em média, ele precisa tomar cerca de 40 decisões por safra baseada nesses dados. 84% desses agricultores, os agricultores brasileiros, já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. O que são todos esses dados que o pessoal tem gerado e utilizado nas fazendas? Quais são as principais decisões que a gente tem tomado baseado, que o produtor tem tomado baseado em dados? E quais são essas tecnologias que estão sendo usualmente utilizadas no agro?
Bom, Pedro, vocês estão me escutando, né? Tudo certo, né? Bom, Tudo Pedro, certo. ok. Bom, Pedro, eu acredito que você talvez esteja sendo até econômico, né, na sua referência aí de 40 decisões. É provável que a gente tenha muito mais decisões a serem tomadas além das 40 que você citou por aí, né? Então, a gente poderia imaginar que o data science, né, essa quantidade de dados que está sendo gerado, eles podem ser usados dentro da fazenda. Ok, a gente pode tomar várias decisões. A gente pode tomar decisão, por exemplo, de variedade, momento de plantio, né, quantidade de fertilizantes e corretivos que podem ser aplicados e onde deve ser aplicado. Por exemplo, eu posso tomar decisões, no caso de produção de bovinos, né, quando a gente deveria trocar um animal de piquete, né? A gente poderia também tomar decisões, por exemplo, de controle de plantas daninhas, de pragas, de doenças, onde a gente deve atuar, né, para controlar, não somente quando, mas onde, com que, né? Ou seja, identificar, por exemplo, a praga. A gente pode pensar, por exemplo, na questão de cafeicultura, a gente pode pensar, por exemplo, onde eu estou colhendo um café de melhor qualidade, para a gente poder segmentar, ou café que apresenta uma qualidade que seja específica para um nicho específico de mercado. A gente pode pensar, por exemplo, em questão de hormônio de crescimentos, né? Qual a dosagem que eu devo atuar, definir, por exemplo, ambientes de produção, ambiente de alta produção, ambiente de baixa produção, e aí a gente vai, enfim, a gente entra na especificidade da fazenda, né? Isso quando a gente fala, talvez, de agricultura de precisão. Boa parte dessas tarefas aí, que a gente fala que onde o digital poderia atuar, ela seria pensando, talvez, né, esses que eu relatei aqui, pensando na agricultura de precisão. No entanto, a gente tem várias outras decisões que a gente pode tomar, além dessas da agricultura de precisão. Então, a gente pode ampliar, por exemplo, a questão de clima, né? A gente pode tomar decisão, por exemplo, do momento correto, o momento mais ideal que a gente deveria plantar, né? A gente poderia pensar, por exemplo, na questão de gestão, né, de todo o pessoal que trabalha com os maquinários, gestão dos maquinários. A gente poderia pensar, talvez, da porteira para fora, na questão da genética e melhoramento, como que os dados podem ser usados, né, para poder tomar a decisão, por exemplo, de qual é a melhor variedade, na questão de medição. Essas medições, quando a gente faz... eu não sou da área de melhoramento, mas quando se faz melhoramento genético, precisa se tomar muitos dados. E esses dados, logicamente, serão usados para poder definir qual é a melhor variedade, qual que é a planta, por exemplo, que é resistente a uma determinada doença. Então, eu acredito muito que todos esses dados, eles podem contribuir muito nessa questão, não só dentro da fazenda, mas também fora da fazenda. Isso, pensando além, né, a gente poderia pensar na comercialização, na rastreabilidade do produto. Então, veja quantas aplicações a gente não teria utilizando aí a questão dos dados, né? Usando os dados para a gente poder tomar decisões. São várias as fontes de dados que nós poderíamos utilizar. Nós poderíamos utilizar, por exemplo, dados de imagens de satélite, né? Imagens de drones, dados de solo, dados da planta, que a gente pode medir, às vezes, com o próprio celular, dados de máquinas, que no momento que a máquina está plantando, eu poderia, por exemplo, medir a questão de colocar um sensor na máquina que mede, por exemplo, alguma coisa, matéria orgânica, por exemplo, no solo. Agora se fala muito na questão do carbono, né? Então, eu poderia medir o carbono que está no solo no momento que está plantando. Eu poderia, por exemplo, ao longo do tempo, estimar, sei lá, se aquela área está agregando carbono ao longo do tempo. Isso é uma demanda mundial, né? Principalmente para a questão de comercialização. Então, veja que já envolve outras coisas, outras áreas, né? A gente tem dados de clima, que hoje eu posso colocar várias estações meteorológicas na fazenda, coletar esses dados de clima. Esses dados podem ser conectados e pode ir todos para a fazenda. Então, a gente poderia tomar a decisão mais rápido possível. Além de tomar a decisão, eu posso tomar ela de forma mais rápida possível. Enfim, a gente tem uma quantidade grande aí de dados e a tendência, Pedro, é que a quantidade de dados vai aumentar. Eu poderia, por exemplo, colocar um robô no campo, às vezes um robô pequeno, né? Um robô do tamanho de uma caixa de sapato, talvez maior, mas poderia ser um robô pequeno que fique o dia inteiro na fazenda, né? Pegando energia solar, caminhando pela área e fazendo medições. E que medições? Eu poderia medir a umidade do solo, poderia medir, por exemplo, a condição de status nutricional da planta, ou mesmo doença, pragas.
E lógico que esse tipo de aplicação talvez seria maior na área de melhoramento genético, mas eu poderia fazer isso também na questão da fazenda em si, no dia a dia da fazenda. Enfim, a quantidade de dados aí é provável que vai aumentar, geração e criação de novos sensores, né? E esses dados normalmente agora estão conectados, ou seja, eles caem numa linha de transmissão e já vai direto para a fazenda esses dados, então a tendência é de chegar com muita velocidade, variedade de dados, e nós precisamos aí, logicamente, de pessoas que entendam disso para poder processar esses dados, transformar esses dados em conhecimento e, logicamente, agregar no apoio à decisão que a gente precisa de tomar, que você muito bem comentou. Legal. Não, atendeu muito bem, demonstrou para a gente como é ampla a necessidade de pessoas que entendam de dados no agronegócio, e além de ser amplo, as várias possibilidades que a gente tem para trabalhar com esses dados, para gerar esses dados e tomar decisões mais assertivas. Hoje na live a gente tem bastante gente, pessoas do agronegócio assistindo a gente, que tem interesse no data science, mas ainda não está muito familiarizada, professor, com o assunto. Tem alguns pontos que o senhor já até citou que trabalha, que eu queria que o senhor explicasse conceitualmente o que é e como ele vem sendo aplicado como eles vêm sendo aplicados, né, no agronegócio. Um deles, professor, é o machine learning. O que é esse tal de machine learning que o pessoal tanto fala? O que é mineração de dados? O que é deep learning? O senhor pode comentar um pouquinho para a gente, conceitualmente, o que são esses itens? Eu gosto de explicar muito esses itens quando eu estou com um slide, né, que me ajuda uma figura, mas eu vou tentar expressar, né, o que seria isso em linguagem mais simples possível. Bom, inteligência artificial, nós podemos dizer que resumindo de uma forma geral, que seria um aprendizado, um aprendizado usando dados, usando informações. E por isso que a coisa casa bem, sabe, Pedro? Quando você tem muitos dados, eu posso usar esses dados para começar a aprender com eles. E é assim que a gente faz, né? Então, a inteligência artificial, a gente fala inteligência artificial justamente por isso, porque ela é artificial. Não tem uma pessoa interpretando aqueles dados e gerando informação, mas sim uma inteligência artificial, que seria nada mais, nada menos do que um algoritmo, um computador, que vai estar lendo aqueles dados, processando aqueles dados e aprendendo com esses dados. Logicamente que isso não é assim, dessa forma bruta, grosseira, da forma que eu estou falando. Esses dados precisam de ser processados, esses dados, uma pessoa precisa de processar esses dados. Normalmente, a gente extrai informação desses dados, coloca isso num formato que um algoritmo vai ler e vai interpretar isso e vai gerar, às vezes, por exemplo, uma predição para mim. Então, a inteligência artificial, ela pode ter vários ramos, ela é ampla. Quando eu falo inteligência artificial, eu estou sendo amplo demais, porque eu poderia desenvolver um robô, por exemplo, que vai conversar com nós aqui nesse bate-papo. Poderia ser uma inteligência artificial que fizesse isso. Um robô que limpa a casa de forma inteligente, um robô que corta a grama de forma inteligente, um robô que planta uma semente no solo também de forma inteligente. Mas, lógico, eu posso fazer outras coisas. Eu posso, por exemplo, coletar dados no campo e falar, por exemplo, fazer uma predição de produtividade que aquela área poderia ter. Se eu, por exemplo, plantar alguma coisa ali, ou uma variedade específica, qual que seria uma predição de produtividade que eu teria? Usando, por exemplo, dados de clima, dados de solo, enfim, e o input, né, de fertilizante e tudo mais, eu teria, nesse caso, um modelo de predição. E eu, nesse caso, estou fazendo um machine learning. Então, veja, o machine learning, ele está dentro da inteligência artificial, ele é um subgrupo da inteligência artificial. Então, o machine learning, ele vai fazer normalmente para a gente uma predição. São algoritmos de predição. Eu vou fazer uma predição do tipo regressão ou uma predição do tipo classificação. O que seria isso? Então, só para vocês entenderem, eu posso, por exemplo, dar um exemplo, fazer um algoritmo, né, que me faz predição se numa foto eu tenho laranja ou numa foto eu tenho maçã. Então, ele faria uma predição de laranja e maçã. Então, ele mostra uma foto para ele e ele fala, isso é uma laranja. Mostra uma foto para ele e ele fala, isso é uma maçã. Então, seria um algoritmo de machine learning de classificação, ele classifica. Mas não somente para isso, né? Eu poderia mostrar uma foto para ele e perguntar que doença é aquela. E ele me falaria, essa é a doença X, ou doença Y, ou Z. Então, eu poderia fazer uma classificação, por exemplo, dessa forma. Mas eu poderia fazer uma classificação também
de classes, talvez, de produtividade. Aqui eu tenho uma produtividade alta ou uma produtividade baixa. Aqui a pastagem está alta ou está baixa. Eu posso receber animal ou não na pastagem. Então, isso seria uma classificação. Por outro lado, eu posso fazer também, no Machine Learning, fazer algoritmos, por exemplo, para fazer predição de números, por exemplo, contínuos. Então, eu poderia, por exemplo, querer prever a doçura de uma laranja. Eu posso mostrar uma foto para o algoritmo, ou então eu posso entrar com alguns dados, ou, por exemplo, eu posso usar alguns dados, por exemplo, sei lá, do teor de alguma acidez, de alguma coisa, de um sensor que coleta alguma coisa na laranja, e aí eu vou prever, por exemplo, a doçura em graus Brix daquela laranja, alguma coisa do tipo. Eu posso, por exemplo, gerar um algoritmo que faz predição, por exemplo, do teor de matéria orgânica do solo usando algum sensor. Então, ele mede lá alguma coisa e fala, o teor de matéria orgânica aqui é XYZ. Né? Ele vai falar o valor 3%, 3,5%, 4%. Nesse caso, eu tenho um modelo de machine learning de regressão. Então, eu posso fazer classificação e regressão usando machine learning. Isso é inteligência artificial? Também é. Está dentro da inteligência artificial. Nesse caso, nós estamos usando uma espécie de modelagem, nós estamos usando um método, né, de modelagem e com alguns algoritmos específicos para isso. O que seria a mineração de dados? Bom, a mineração de dados, ela às vezes é um pouco conflituosa com o machine learning, porque a gente pode usar a mineração de dados também para fazer uma espécie de uma classificação, por exemplo. Mas a mineração de dados, a gente tem que entender ela como sendo minerar mesmo, ou seja, extrair informação. Ou seja, eu vou usar a mineração de dados para a gente pegar algum padrão específico. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu quero gerar um algoritmo para fazer, para pegar padrão, por exemplo, do mercado da soja durante o dia, por exemplo. E aí eu vejo que em determinado horário do dia existe um preço mínimo da soja. E em um determinado horário do dia existe um preço máximo. Então, eu vou minerar os dados. Eu vou simplesmente minerar os dados para eu extrair, por exemplo, o horário do dia que tem um preço mínimo da soja e um horário do dia que tem um preço máximo da soja. E aí eu vou usar essa informação para fazer algum trade qualquer. Tá? Então, eu poderia fazer isso usando data mining. Isso não é um algoritmo de machine learning em si. Ele não faz nenhuma predição, mas eu extraí uma informação ali. Que informação? Um horário específico que tem um padrão de ter um preço mínimo, por exemplo, da soja. Ou... Isso poderia ser para o ano também, ou para o mês. Enfim, esse é um exemplo de mineração de dados. A gente usa os dados e extrai a informação deles. Tá? Essa que é a ideia. E o Deep Learning? Bom, o Deep Learning, ele também é inteligência artificial e ele também é machine learning. Só que é um algoritmo tão específico que a gente separa ele num grupo. Ok? Então, eu uso um algoritmo mais específico. E que algoritmo é esse? É um algoritmo de fazer predição de regressão ou classificação, assim como o machine learning faz. Eu falei para vocês, dentro do machine learning a gente usa, né, nós usamos vários algoritmos. E um dos algoritmos é o algoritmo específico de Deep Learning. E o que o Deep Learning faz, então, que ele merece um nome separado? Ele tenta imitar o nosso cérebro humano. Ele imita, por métodos matemáticos, o cérebro humano. Então, na verdade, eu não diria o cérebro, mas o neurônio e a conexão dos neurônios. Então, nós temos, né, existe um modelo biológico disso, os neurônios são conectados um ao outro, e a ideia é usar essa mesma teoria para fazer uma rede neural artificial. E o Deep Learning é exatamente isso. Ele é uma rede neural artificial profunda, daí o nome Deep em inglês, né? Deep é profundo em inglês, Deep Learning. Então, só que hoje redes neurais é conhecida já há muito tempo, só que hoje isso evoluiu muito. O Deep Learning, hoje eu posso pegar, por exemplo, uma foto e falo para ele, olha, extraia para mim as informações aí de onde tem uma folha e nessa folha me identifica aonde que é a parte doente da folha. Então, o algoritmo ele vai fazer isso, ele vai pegar a folha e extrair as informações e falar para você, ó, nessa folha, essa área aqui é a área afetada. E aí, com essa área afetada, eu posso, por exemplo, calcular quantos % dessa folha que foi afetada. E esse dado serviria para mim, por exemplo, para eu falar se um determinado defensivo é melhor que outro, para tomar uma decisão. Então, veja como é importante esse tipo de algoritmo na tomada de decisão. Então, o Deep Learning nada mais é do que uma mímica, né, ou uma modelagem do nosso cérebro. Como o cérebro aprende, eles
meio que imitaram isso para a gente poder gerar algoritmos mais, eu diria, mais eficientes, tá? E aí eu preciso de mais dados ainda, sabe, Pedro? Eu preciso de muitos dados, na verdade. Normalmente, a gente usa fotos, né? Quando a gente trata... É lógico que eu posso usar Deep Learn para dados estruturais, né? Tabelas, e gerar regressão, classificação, assim como a gente faz no Machine Learning. Só que, normalmente, quando a gente usa Deep Learn, às vezes eu vou usar uma foto. Então, eu mostro uma foto para ele e falo, ó, essa foto é uma foto de uma folha de café doente. E essa foto é uma foto de uma folha de café saudável. E eu mostro isso para ele muitas e muitas vezes, e ele, por si só, aprende isso. Eu não preciso de ficar tendo muito trabalho na extração de features, que a gente fala, extração de informações relevantes para colocar no machine learning, sabe? No algoritmo de machine learning convencional, a gente precisa de extrair features. Eu preciso fazer isso. Extrair essas features para gerar um modelo de classificação de folha doente e folha saudável. Já o Deep Learn, não. Ele, por si só, pega a foto e se eu ir mostrando foto para ele, ele vai aprendendo e aí ele vai me gerar esse resultado, essa classificação, ele vai aprendendo. Então, o Deep Learn, eu diria que ele economiza esse tempo, esse meu tempo de geração de features, extração de features. No entanto, nesse caso, a gente precisa de um poder computacional muito maior para a gente processar essa quantidade de dados, para a gente gerar modelos mais robustos, né? Modelos que realmente façam sentido, que realmente gera resultados satisfatórios. É lógico que a gente sempre, quando a gente vai trabalhar com isso tudo, né, a gente às vezes quer gerar um modelo, dependendo do caso, um algoritmo de machine learning convencional, ele vai resolver o seu problema. E às vezes eu consigo fazer isso de forma muito simples. Então a simplicidade, ela é importante, sabe? Porque a simplicidade, ela dá para a gente uma característica do modelo mais robusto. Quando eu consigo resolver um problema de forma mais simples, é melhor do que eu resolver um problema, às vezes, usando Deep Learn, porque, às vezes, você precisa de muitos dados para gerar um modelo de Deep Learn. E esse acaba sendo, às vezes, o grande problema. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar aí, com algumas palavras, a diferença entre inteligência artificial, machine learning, mineração de dados e Deep Learn, tá? Isso tudo meio que está em conjunto, trabalhando um dentro do outro. Obrigado, viu, professor, pela explicação. Acho que o senhor conseguiu explanar e contemplar todo o assunto que eu tinha solicitado. E uma dúvida que o pessoal fica sobre isso, sobre tanto essas ferramentas, né, que o senhor falou, esses conceitos, é sobre o quanto que isso custa, né? Acho que tem um plugin que o senhor está muito envolvido com o desenvolvimento, por exemplo, que é o Smart Map, que são ferramentas gratuitas. Mas e os outros, né? E as outras ferramentas que nós temos? São necessários um grande investimento para a gente trabalhar com data science no agronegócio? Bom, Pedro, eu diria que depende, né? Depende da quantidade de dados que você tem intenção de processar. Às vezes, dependendo da quantidade de dados que você necessita processar, por exemplo, algumas vezes nós vamos processar muitas e muitas imagens, aí a gente não tem poder computacional em loco para processar. E aí, às vezes, você precisa de alocar uma nuvem para fazer esse processamento. Nuvem, para quem não sabe, nada mais é do que computadores, né? Da Google, da Amazon, enfim. Esses computadores têm alto poder computacional e a gente pode alugar ele por um determinado período de tempo para fazer esse processamento para a gente. Então, você sobe com esses dados, através da internet, você sobe com esses dados e lá esses dados são processados, então retorna para a gente o resultado. Existe uma forma muito fácil de fazer isso, que é usando o próprio Google Colab, né? Ele é um processamento em nuvem e que, se você precisar de mais poder computacional, rapidamente ali você pode simplesmente pagar ali um valor e processar esses dados. Então, tem esse custo, né, de processamento. Algumas plataformas digitais, logicamente, tem várias delas, elas prestam serviços específicos, e se você deseja obter dados da sua fazenda, por exemplo, de uma área específica, você pode usar, às vezes, esses dados. Às vezes, esses dados são gratuitos, sabe? Você tem, por exemplo, imagem satélite que gera informações a cada 5 dias, por exemplo, que é gratuito. E tem outras plataformas surgindo que gera dados para você. No entanto, esses dados, você precisa de processá-los para você ter o resultado que você espera. Então, existem plataformas digitais. Nessas plataformas digitais, elas usam ou não algum tipo de inteligência artificial, mas entrega para você um resultado mais refinado, tá? Então,
né, logicamente, algumas dessas plataformas têm um custo. Com relação ao plugin que você comentou, né, o Smart Map, ele é um plugin que é usado dentro do QGIS. O QGIS é um software de SIG, que eu acho extremamente importante para quem trabalha com agricultura, para quem quer trabalhar com essa questão de variabilidade espacial. É extremamente importante você saber usar um software de SIG. Existem alguns no mercado, gratuitos e livres, e o QGIS, eu diria que ele é o mais famoso dentre eles, assim, que é gratuito e que é livre. E dentro do QGIS, nós podemos desenvolver outras ferramentas. Desculpa, gente. Então, dentro do QGIS, nós temos... Pessoal, só um minuto. Bom, então, dentro do QGIS, nós temos ali várias outras ferramentas que podem ser desenvolvidas, que são plugins, que a gente chama complementos. E nós desenvolvemos um plugin que você pode fazer, né, processamento de dados, por exemplo, dados de solo, você pode fazer interpolação desses dados, gerar um mapa de variabilidade espacial de um determinado atributo, pode ser um atributo de planta, por exemplo, produtividade, ou pode ser um atributo de solo, ou qualquer outro atributo de clima, por exemplo. E a gente também tem dentro do plugin a geração de zonas de manejo, que acaba utilizando inteligência artificial. Então, para gerar as zonas de manejo, a gente usa, às vezes, várias camadas de informações. Então, eu posso usar, por exemplo, camada de teor de argila do solo, de matéria orgânica, de condutividade elétrica aparente do solo, várias camadas de produtividade, e essas camadas, elas são, vamos dizer, juntadas, né? E aí gera-se as zonas de manejo, que são classes. Nesse caso, a gente utiliza um algoritmo de machine learning de aprendizado não supervisionado. Veja, eu não preciso classificar. Então, esse algoritmo, ele é usado dentro do plugin. É um algoritmo de machine learning. Ele classifica para a gente as áreas. Lógico que aí entra a parte de conhecimento agronômico para poder distinguir melhor essas áreas. E com essas zonas de manejo definidas, ela é interessante porque eu posso, por exemplo, fazer uma amostragem de solo dirigido, isso acaba economizando muito em termos de amostragem, e também a gente pode fazer, por exemplo, recomendação de corretivos e fertilizantes a taxa variada, dentro de cada uma dessas zonas de manejo definidas, ok? Então, o plugin ele trabalha nessa questão. Além disso, dentro do plugin, tem uma outra parte lá que é a interpolação por machine learning. Isso é muito interessante porque quando a gente usa, por exemplo, krigagem, é lógico que eu posso fazer uma krigagem usando outros dados de fundo? Posso fazer uma regression kriging, por exemplo. Mas o plugin, ele permite isso usando machine learning. Eu posso, por exemplo, ter os dados de solo, então eu coletei os dados de solo numa área, né, dados que foram para o laboratório, retornaram, só que normalmente essas amostras de solo são coletadas, às vezes, uma certa distância uma da outra. E naqueles meios, às vezes, a interpolação ela não é bem sucedida. Então, esses dados, eles serviriam como se fossem uns dados de calibração. E aí eu poderia, por exemplo, usar dados de condutividade elétrica, mas não só isso, eu posso usar dados de sensores que ainda nem foi desenvolvido. E é essa que é a nossa hipótese. Eu poderia usar esses dados que vêm do campo, que foram coletados com sensor, e são muitos dados. Normalmente, quando a gente usa sensor, a gente coleta muitos dados, e aí eu posso usar esses dados como pano de fundo, juntamente com as amostras de solo, para desenvolver um modelo de machine learning que vai interpolar com muito mais precisão o mapa final. E eu posso usar várias camadas dessas de sensores. Então, o Smart Map, a ideia dele é essa, é a gente poder usar dados, juntamente com a amostra de solo, para poder também fazer a interpolação, além da parte de krigagem e geoestatística que eu comentei com vocês. Legal, professor. Bom, Pedro, não sei... E o senhor falou agora também sobre a importância do conhecimento de alguns fatores agrícolas, né? Para fazer uma boa interpretação, enfim, para tomar a melhor decisão e ter o melhor uso desses dados. E hoje, aqui no evento, inscritos, a gente tinha 25% de profissionais que não atuam no agro, que são profissionais de tecnologia da informação e ciência de dados de fora do agro. Se o senhor pudesse dar uma dica para esse público, né? Qual direcionamento você daria para esses profissionais que estão fora do agro, mas querem atuar no agro e precisam ter a necessidade de linkar esses fatores agronômicos que fazem parte da nossa realidade? É uma boa pergunta, Pedro. Eu diria que é uma pergunta de $1 milhão, mas eu não vou falar para ninguém fazer agronomia, nem engenharia agrícola aqui, né? Longe de mim fazer isso. Mas eu diria que uma bela dica seria a pessoa comprar um livro, né, que fala desse assunto, livros de agricultura de precisão, agricultura digital,
Vou puxar a sardinha um pouco do meu lado. Nós temos um livro publicado, foi publicado esse ano, um livro de agricultura digital. Uma outra coisa que eu acho fantástico é participar de congressos, né? Congresso onde as pessoas querem falar dos problemas, né? E tem um congresso de agricultura de precisão no Brasil, esse ano vai ocorrer em Campinas. Talvez o Lucas depois pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre o congresso. O Lucas está em Campinas. Então, é fantástico a participação de congresso, porque ali estão os problemas. E, normalmente, nós estamos atrás de problemas. Tá? Então, no congresso, tem essa vantagem. Eu acho que participação de cursos, né, cursos livres, eu acho que pode ajudar também. É extremamente interessante, pessoal, é importante aprender e entender essa base do agro, porque ela vai te trazer vários insights ali para desenvolvimento desses modelos. E também, logicamente, entender os problemas e saber dos problemas, porque às vezes a gente até sabe solucionar o problema, mas a gente nem sabia que aquilo era um problema. E saber que aquilo é um problema é um conhecimento que a gente precisa. Então, às vezes, para muita gente, aplicar fertilizante não é um problema. Mas quando você vai a fundo, você vai perceber que agora está se falando muito nisso, né? Com a guerra e tudo mais, os fertilizantes dispararam, está todo mundo atrás de algo para otimizar o uso de fertilizantes. Mas isso sempre foi um problema e vai continuar sendo, porque não é fácil você definir, às vezes, uma dose de fertilizante para uma determinada área. Apesar disso estar nos livros, ter ciência disso, isso não é uma coisa muito simples, sabe, Pedro? Então, eu diria que a questão, né, para resumir, os congressos, participação em eventos da área e livros técnicos da área poderia ajudar. Sarvo, obrigado pela resposta. E falando um pouco sobre o entendimento desses fatores agronômicos, né? Ô Lucas, eu vi recentemente no seu Instagram um post que você falava do cuidado que o analista precisa ter ao processar e interpretar imagens. Você mostra uma mancha numa lavoura de soja. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco desse problema de interpretação que teve ali. Legal. Bom, Pedro, realmente essa parte de conhecer a agricultura, os problemas do agricultor são fundamentais, né? Então, por exemplo, o Sarvo estava comentando aí que você precisa entender os problemas. E muitas vezes o analista, às vezes por não ter esse vínculo mais com o agro, mesmo nós aí que estamos na academia, a gente trabalhando com o pessoal, muitas vezes a gente não nota as dores, né? Às vezes a gente está pensando que a gente tem uma solução na mão, a gente acredita que é um problema do agricultor, na verdade ele está preocupado com outras coisas, às vezes até muito mais simples, e a gente pensando em coisas muito mais elaboradas para trabalhar. Então, essa vivência do agro aí é fundamental, e a resposta de como ter essa experiência aí não é simples. Eu até recebo, né, isso daí nas redes sociais. Pessoal, quero saber mais sobre agricultura, para trabalhar com agricultura de precisão. É difícil falar por onde começar, né? A gente que está aí, que fez agronomia agrícola, sabe a dificuldade que é. Agora, com relação a essa a pergunta, o que acontece, né? Muitas vezes a gente, de fato, precisa entender o fenômeno, o que a gente tem em mãos para conseguir fazer tudo isso que o Sarvo comentou, né? De treinar a máquina, de ver a qualidade do que a máquina está deduzindo, do que ela está predizendo, entender o que a gente está colocando para dentro dos nossos modelos. Isso é fundamental. Então, o conhecimento da agricultura é fundamental da mesma forma que é fundamental entender os processos nesse meio, entender a parte realmente de ciência dos dados. Porque nada adianta também de colocar um monte de dado ali e não saber lidar com aquilo, tirar o máximo proveito daquela informação. Nesse caso específico, eu publiquei era uma imagem com nuvem, simplesmente com nuvem, né, de uma lavoura. Então, tinha uma nuvem pequena ali sobre a área. Nesse caso, era nuvem, mas é normal aparecerem as nuvens. Muitas vezes a gente consegue filtrar, a plataforma consegue filtrar isso, e a imagem com nuvem não fica disponível para a gente, mas muitas vezes o que sobra é a sombra de uma nuvem. E aí, se o analista não conhece desse problema, com certeza isso passa despercebido. E muitas vezes ele até conhece, mas ele tem que processar tanta imagem ao mesmo tempo, né? Tem um banco de imagens, a gente tem fontes aí de imagens que tem imagem diária, precisa processar para grandes áreas. Então, coloca-se ali num algoritmo automático, processa e acaba passando muito ruído
né? É difícil da gente filtrar esse ruído, e essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem aí na agricultura. A gente tem várias técnicas de sensoriamento, que depois a gente pode explorar mais, de aprendizagem de máquina, de machine learning, só que a gente tem muita dificuldade com a qualidade dos dados. Só para dar um outro exemplo, a gente sempre fala da importância dos mapas de produtividade, que ali é o que a gente materializa, né? A gente tem todo um cuidado ao longo da safra, no final o que a gente está interessado é quanto que a gente vai produzir para saber quanto que a gente ganhou. A gente gastou, a gente colheu e agora a gente quer saber o quanto que a gente ganhou. Então, o mapa de produtividade é muito importante, só que para a gente ter um mapa de produtividade e qualidade é bastante complicado, porque eu preciso passar por, primeiro no campo, né? Ter todo um cuidado com calibração de máquina, pesagem, tudo certinho ali funcionando no campo. Depois a gente vai para o escritório. E aí no escritório a gente tem que filtrar dado, verificar se não teve problema de um sensor, do outro sensor, conseguir isso. E aparece muito ruído, né? Um exemplo é o agricultor, dentro da mesma área, plantar mais de um cultivar. A gente tem alguns casos aqui de áreas experimentais nossas que o agricultor plantou mais de um cultivar, aí utilizar a imagem de satélite para entender a variabilidade ou mapa de produtividade já complica bastante. Para definir zona de manejo, como o Sarva comentou, é um trabalho difícil aí da gente fazer. Então, a gente tem, a agricultura não é exata, tem um monte de fator aí influenciando, então o analista precisa sim conhecer a técnica, mas conhecer o problema do agricultor de fato, para que essas análises aí sejam bem feitas. Então, eu sempre falo para os meus alunos que a gente não pode ir no automático, tem que visualizar o dado, enxergar o que você está fazendo. Se olhar um índice de vegetação, uma imagem com índice de vegetação, eu não enxergo que é uma nuvem, muitas vezes. Só que se eu olho a imagem numa coloração natural, colorida como a gente enxerga, eu bati o olho ali, eu sei que é nuvem. Então, a gente precisa cuidar de tudo isso que a gente está fazendo aí. Legal, Lucas. Obrigado, viu? O Sarvo chegou a citar a agricultura de baixo carbono, Lucas. Eu queria que você explicasse um pouco como que a agricultura de precisão ela contribui para essa agricultura de baixo carbono e como que a geração de dados contribui com a agricultura de precisão. De forma bem generalista para um público ainda que entende pouco de agricultura de precisão e que está entrando no nosso mercado agro agora. Primeiro, né, o que é a famosa agricultura de precisão. Tá? Então, a agricultura de precisão, a gente deve entendê-la como ali no campo, né, na lavoura. É um manejo diferenciado da lavoura. Tá? Então, o manejo, a gente começa a entender a lavoura como ela sendo diferente na sua extensão. Para quem não é da agricultura aí, talvez, né, pode até pensar que não faz sentido a gente olhar para a lavoura e pensar ela como uniforme, porque se a gente for para o quintal de casa aqui, eu já vejo diferença. Mas a gente, na agronomia, na agrícola, sempre aprendeu aí nas disciplinas a pensar de uma forma mais pela média. Olhar a lavoura e falar, bom, aqui eu produzo X sacos de soja, aplicando 2 toneladas de calcários, 500 quilos do adubo X. A gente sempre aprendeu, assim, na parte agrícola, a trabalhar pela média. E a agricultura de precisão, a ideia não é essa. A ideia realmente é entender as diferenças da lavoura. Então, mapear, entender quais as diferenças de solo, quais as diferenças de produtividade, de ataque de pragas, é ter essa visão que a lavoura é diferente, as áreas são diferentes, e a gente precisa tratar essas diferenças para conseguir aumentar a rentabilidade do agricultor. Fazendo isso, é natural que nós teremos um sistema produtivo mais sustentável, porque a gente vai estar entendendo que a planta precisa em cada pedaço, em cada região da lavoura, realizando o manejo necessário, então deixando de aplicar em excesso insumos. Por exemplo, vamos falar aqui de aplicação de herbicida. Um herbicida dessecante, ele só tem efeito se tiver a planta daninha ali. Se tiver o mato ali, a gente vai aplicar o herbicida em cima do mato e o mato vai morrer. Agora, se a gente aplica esse herbicida no solo, não faz nada, a gente está jogando dinheiro fora, é um insumo, é caro, que também foi feito, né? É um processo industrial e tem toda a questão aí de produção, então a gente deixa de ser sustentável. Então, com a agricultura de precisão, a ideia é ser mais sustentável. Sendo mais sustentável,
ter menos, tem esse apelo ambiental aí também, né, de pegada de carbono, de utilizar só o que precisa. A gente vai utilizar menos insumo como diesel, como as fontes de fertilizantes aí, que agora está na mídia, né? Fontes escassas, caras, cada vez é um problema maior, os defensivos agrícolas também. Então, com essa gestão localizada, inteligente, né, entendendo as diferenças e aplicando só o que precisa, na dose que precisa e no momento que precisa, a gente consegue uma agricultura muito mais eficiente, rentável e também sustentável do ponto de vista ambiental. Então, acredito que é um caminho sem volta a gente pensar na agricultura dessa forma, e a gente tem um monte de tecnologia aí disponível hoje para fazer isso. Tá? Dá para listar N tecnologias aqui, mas, por exemplo, os mapas de produtividade, o sensoramento remoto com imagem de satélite, com drone, com sensor embarcado nas máquinas, câmeras embarcadas nas máquinas, eu tenho uma gama enorme de dados disponíveis que podem auxiliar aí o agricultor, o consultor a gerar conhecimento e gerar também recomendações mais eficientes de manejo. Legal, Lucas. Obrigado. Pessoal, agora eu queria voltar o nosso olhar um pouco para as oportunidades desse mercado, né? Pedro, eu gostaria de direcionar essa pergunta para você. Primeiro, eu queria que você voltasse um pouco e contasse sobre a sua trajetória, né? Você veio do mercado de fertilizantes e entrou nesse mercado de agricultura digital. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua transição de carreira aí. Legal, Pedro. Bom, como você adiantou, né, eu iniciei no mercado fazendo um trabalho de desenvolvimento de mercado e venda relacionado a fertilizantes no sudoeste goiano. E o mais curioso, né, é que eu conheci a agricultura digital, conheci esse mundo de dados com os produtores de lá. É algo que, assim, até o momento da nossa graduação, da minha graduação, a gente não tinha tanta matéria relacionado a isso, né? É um assunto novo, a agricultura digital, os dados na agricultura, de certa forma, né? A gente até estava batendo um papo um pouquinho antes de começar a live aqui em relação a isso. É um assunto latente, né? Um assunto mais recente também. E aí eu conheci a agricultura digital por meio dos clientes que eu atendia, né? Representando ali a empresa de fertilizante, mas, né, conversando com os produtores, né, de diversos assuntos e tal, e o pessoal começou a me mostrar, né, olha o que está chegando no mercado, né, algumas empresas ali apresentando suas plataformas, e isso começou a me chamar a atenção, né, pela forma até mesmo entusiasmada como os produtores apresentavam aquilo naquele momento, né, olha, agora eu vou conseguir tomar uma decisão mais assertiva, vou conseguir visualizar, sei lá, por exemplo, no meu celular, vou conseguir ver quanto semente que está caindo na minha lavoura, consigo ver quanto que eu estou produzindo, consigo ver uma imagem de satélite, consigo ter muito mais insumo, muito mais evidência, muito mais dado para tomar a minha decisão, para fazer um ajuste de manejo, para fazer um posicionamento mais assertivo de uma cultivar. Então, isso tudo, todo esse encantamento, todo esse mundo novo começou a me chamar a atenção. Foi quando eu entendi, assim, poxa, isso também me contaminou, e eu comecei a olhar as oportunidades do mercado, e aí que deu certo aí fazer essa transição para, na época era Monsanto, hoje é Bayer, mas desde sempre aí nessa plataforma digital, no braço de agricultura digital, que é a plataforma do FieldView. Então, mais ou menos foi essa transição que eu vivi quando eu cheguei, então, para trabalhar nessa parte de dados, fazia atendimento de clientes, depois passei a ser responsável por uma carteira que é Account, e mais recentemente aí fiz uma migração para a área de gestão de pessoas e faço, então, essa gestão de ativação digital aí a nível Brasil. Tá? Então, trazendo um pouquinho da trajetória, o porquê que talvez deu esse estalo, virou esse gatilho, foi quando eu conheci e isso me encantou, e eu acho que tudo corrobora, né? A gente também falou um pouquinho antes, né? De agora em diante, esse mundo de dados, eu acho que ele não tem mais volta, né? Então, a gente tem até uma frase famosa no mercado, né? Que é data is the new oil, né? Quer dizer que dado é o novo petróleo, né? Então, é o que tem de mais valioso, talvez nos próximos vários anos aí pela frente. Então, isso tudo, acho que esse cenário todo aí
promissor foi o que me fez encantar pela área. E eu falo para os meus amigos assim, né, não me vejo saindo dessa área pelo menos tão cedo, né? Algo que realmente eu acredito bastante e fico muito feliz de fazer parte e ajudar a construir isso. Também eu falo uma coisa bem interessante assim, né? Na ótica de agricultura digital, na ótica de dados na agricultura, a expansão ela é relativamente recente. Então, assim, eu estou completando 5 anos nesse universo aí e 5 anos num mercado tradicional, né, vamos falar, né, de fertilizantes que a gente estava falando, de certa forma não é nada, né? Um mercado já muito bem estabelecido, embora, claro, que sempre tenha novidades, etc., mas é um mercado mais tradicional. Quando a gente vai para essa área, é um mercado novo, né? 5 anos é bem recente, né? Então, eu fico também muito feliz de ter participado dessa construção, dessa trajetória desse tipo de mercado. Acho que isso é muito bacana também, muito motivador na minha leitura de fazer parte desse cenário. Legal, parabéns pela trajetória. E um ponto que eu gostaria que você deixasse aqui na nossa conversa é sobre o perfil que as empresas de agricultura digital estão buscando nos profissionais. Se você pudesse comentar um pouco para o pessoal que está nos assistindo. Legal, Pedro. É bem interessante, né, que assim, acho que tem a parte do hard skill, que são alguns conhecimentos técnicos, né, que dependendo da vaga ali precisa ter, né, um certo embasamento em relação a determinados assuntos, e tem os soft skills, que são as habilidades que o profissional pode desenvolver, que estão mais atreladas ao desenvolvimento pessoal e aos aspectos ali comportamentais, até de certa forma, da pessoa. E eu acho que é legal comentar, Pedro, que estava lendo ontem uma pesquisa de mercado em que o Fórum Econômico Mundial liberou essa semana e que ele colocou as maiores competências que um profissional deve ter nos próximos anos, né? Então ele marcou 25, né, esse relatório ele marcou 25 competências que os profissionais, que é esperado dos profissionais aí de agora em diante, e dessas 25, 4 delas me chamou muita atenção, que é o quê? O perfil analítico. Então é uma pessoa que ela vai ter esse comportamento de tomar uma decisão baseada em dados, de desenhar um projeto, de fazer uma tomada de decisão embasada ali em informação. Então essa é uma competência que chamou muita atenção, achei muito legal ver isso nesse relatório. O segundo é o uso da tecnologia, né? Então, pessoas que sejam aptas a usar tecnologias novas, a gente sabe que isso também só vai crescer nos próximos anos, então as pessoas precisam se adaptar, né? Então, a fazer, dependendo da posição, ela vai ter que ter um conhecimento ali, ou pelo menos uma flexibilidade em aprender novas tecnologias. Também apareceu nessas 25 competências aí a questão da programação, também é algo que é muito esperado do mercado, dependendo, claro, da posição. E, por fim, aqui a análise de sistemas, também é uma outra característica que talvez seja mais relacionado mesmo tecnicamente falando, mas é uma habilidade que o mercado vê com bons olhos aí nessa questão de dados e de agricultura digital de forma geral. Então, de forma generalista, são essas as competências que, na minha leitura, e até endossado aqui por esse relatório do Fórum Econômico Mundial, eu gostaria de pontuar. Não, ótimo, acho que faz todo sentido. E se você puder compartilhar com a gente, qual que é a sua visão sobre as oportunidades, falar em vaga mesmo, tem bastante vaga nesse mercado? Como que está? O mercado está aquecido? Sim, Pedro, tem bastante vaga no mercado, é uma área que está em expansão. Se vocês podem, né, procurar em LinkedIn, no site das empresas de forma geral, quando a gente vê lá o quadro de vagas, uma boa parte delas está relacionado à expansão de negócios digitais, à parte de dados. Então, é algo que a gente também era o assunto que a gente estava conversando aqui em paralelo antes de iniciar a live, e algo que a gente acredita que, poxa, pelo menos né, de curto, médio e talvez até longo prazo, o mercado vai precisar desses profissionais. A gente está, inclusive, assim, a dificuldade é contrária. Hoje está mais difícil você contratar profissionais, né? O mercado em si está escasso do que propriamente as vagas. Vaga tem, está faltando hoje em dia profissional bem capacitado para ocupar. Legal. Lucas, quer fazer um comentário sobre isso? Isso, se me permitem, realmente, só para corroborar o que o Pedro está comentando aí,
a gente aqui na universidade vira e mexe é consultado, né, por conhecidos, por contato de Instagram, de LinkedIn, o pessoal pedindo indicação de alunos formados ou ainda em formação que trabalhem com ciência de dados e agricultura. E realmente não tem. Os bons alunos estão saindo todos em bons cargos, em cargos às vezes até estranhos, entre aspas. O próprio Sarvo estava falando aí de alunos indo para Magazine Luiza, para banco, tem muita gente indo trabalhar, mas realmente é um campo de trabalho aí que a academia não está dando conta de formar profissionais, talvez até pelo engessamento, né, dos nossos currículos. A gente não tem essa base formada e, na verdade, quem acaba se destacando aí é apenas por boa vontade, por vontade do próprio aluno, que encontra esse caminho e vai procurar aprender mais e trabalhar com isso. E os nossos currículos acabam sendo travados e a gente não forma em massa esse profissional. Então, realmente, para quem tem esse interesse, é uma carreira promissora aí. Legal. Aqui na AgroAdvance, a gente usa bastante um dado de um instituto alemão chamado GIS, uma pesquisa que eles fizeram em parceria com o Senai, que eles fazem uma análise nas profissões emergentes do agro. Duas delas, né, estão muito relacionadas à agricultura digital. Uma é o agrônomo digital, outra é o técnico em agricultura digital. E eles trazem o tamanho do gap de profissionais que vão faltar para o agro num patamar de 2, 5 e 10 anos. E para vocês terem uma ideia, nos próximos 2 anos, está um gap de profissionais previsto de 82%. Na hora que a gente olha para o mercado e compara com as outras áreas, o agro disparado, ele está com uma maior demanda e com maior número de oportunidade também para os profissionais que tiverem capacitado, que se desenvolveram, né, com as skills que o Pedro trouxe aí, que o professor também comentou. Então, acho que nós temos uma oportunidade, né? Você que está aí em casa tem uma oportunidade de se preparar e aproveitar essa oportunidade. Vaga não vai sobrar, né? Acho que o Pedro trouxe aí e está inserido no mercado e pode falar isso com grande autoridade. Pessoal, e agora chegou um momento que a gente tem um recado muito importante para dar para vocês. Para quem está acompanhando o nosso evento desde o começo e se interessou ainda mais pelo assunto, e agora está pensando em como se desenvolver nessa área, nós da AgroAdvance vamos anunciar em primeira mão para vocês algo que foi desenvolvido com muita dedicação para as pessoas que realmente querem e se interessam em se aprofundar e virarem referência em Data Science no agronegócio. Você, que é profissional de TI ou Data Science, quer ter uma chance ou quer explorar um novo mercado, um mercado que está precisando de profissionais capacitados, essa oportunidade que eu vou apresentar agora é para você. Profissional do agro também, que quer se reinventar na carreira, que quer impulsionar a sua carreira através do conhecimento, que não viu, né? A gente teve pouco acesso a esse tipo de conhecimento na universidade, é um tema relativamente novo para o nosso setor, e quer utilizar desse conhecimento em Data Science para aumentar a rentabilidade. E, pessoal, como empresa de educação, a AgroAdvance se preocupa com o desenvolvimento dos nossos alunos e com o que nós vamos propor para eles. Olhando o mercado, a gente percebeu na pele a necessidade e o que vocês precisavam no momento. Nós estudamos todas as soluções de curso de Data Science que existem no mercado e a gente não achou nenhuma que consegue fazer o link de Data Science para o nosso setor. As inscrições estão abertas para o primeiro curso Data Science no agronegócio. É uma formação que nós trouxemos professores que vivenciam diariamente o agronegócio, têm amplo domínio das ferramentas que vocês vão precisar utilizar no nosso setor. O nosso conteúdo programático, ele é extremamente completo, ele é abrangente, ele vai trazer linguagens atuais de programação, vai trazer métodos de predição e vai trazer os softwares que vocês vão realmente utilizar no dia a dia. Ao final desse curso, o nosso objetivo é que vocês tenham um repertório e um portfólio de soluções baseadas em dados para você apresentar para o seu chefe no agronegócio, para você apresentar para os seus clientes, para você utilizar isso numa entrevista de emprego, já que você pode estar na área de TI, de ciência de dados e nunca trabalhou com agro em específico. É uma formação completa.
é um curso que vai te trazer profundidade, vai te dar o link do uso de dados com o agronegócio. Ela tem cerca de 100 horas, são 8 meses que a AgroAdvance vai pegar na sua mão, vai estar muito próxima de você e vai te ajudar a desvendar esse mundo dos dados no agro. E, pessoal, é com muita segurança, em conversa com o meu time pedagógico, que eu afirmo para vocês que nós estamos entregando o principal produto e o melhor produto de data science que vocês poderiam ter acesso no agronegócio. Se vocês seguirem a metodologia e os módulos que nós estamos propondo, vocês vão colher frutos rapidamente e muito mais rápido do que vocês poderiam imaginar. Aqui na tela vocês estão vendo o QR Code para vocês fazerem a inscrição de vocês. Se cadastrem, o nosso time vai entrar em contato, vai te explicar e vai ser um prazer ter vocês como aluno. Voltando agora com os nossos 3 convidados, pessoal, eu queria saber a opinião de vocês 3. Vou começar com o Sárvio, que faz tempo que não fala aqui. Sárvio, qual que é a tendência? O que a gente pode esperar dessa agricultura baseada em dados aí, da nossa agricultura digital? Bom, eu acho que a gente pode esperar que a quantidade de dados vai aumentar. A gente comentou a questão comercial, é provável que irão surgir várias empresas, tanto na linha de robótica, desenvolvimento de sensores, desenvolvimento da IoT, tecnologias, né, conectadas, e é provável que vai haver também uma demanda muito grande por profissionais que processam dados, que saibam lidar com dados. E eu acredito que essa vai ser a projeção para o futuro aí, Pedro. Legal, fantástico. Lucas, quer complementar? Sobre essa questão, Pedro, eu costumo comentar aí nas aulas, né, que eu acredito que em poucos anos a gente não vai ter mais essa questão de agricultura de precisão, agricultura digital, agricultura 4.0, essas subdivisões aí, porque cada vez a gente está falando mais o termo que você utilizou aí, agricultura baseada em dados. Né? Os dados que tínhamos no passado era muito a percepção do agricultor, aquela dor no joelho que ele tinha, ele sabia que ia chover, que ia esfriar. Hoje não, hoje a gente tem muita tecnologia aí que a gente pode utilizar no campo. Eu acredito que cada vez a gente vai utilizar mais e no final das contas o que a gente vai ter é uma agricultura mais eficiente, mais rentável, mais sustentável. Então, para isso é fundamental aí profissionais ligados, parcerias, porque nenhum profissional é completo, né? Então a gente vai ter o profissional mais do agro, o mais da análise de dados, e boas empresas, boas universidades, bons profissionais são importantíssimos aí para a gente caminhar para esse destino. Legal. Você fecha, Pedro? Maravilha. Concordo com os colegas aqui. O ponto que eu colocaria, talvez adicional, na minha leitura, nós vamos ter um crescimento mais considerável de produtividade, uma vez que a gente passa a ser mais cirúrgico na nossa tomada de decisão, na escolha de manejo de produtos, a gente vai conseguir ter uma leitura mais profunda dos ambientes e de todo o sistema produtivo. Na minha visão, a gente vai conseguir ter um incremento de produtividade e, por consequência, também lucratividade, talvez aumentar um pouco a margem de lucro também dos produtores para os próximos anos. É isso que eu acho que a gente espera, é isso que a gente sonha e que a gente trabalha para construir. Legal. Acho que é o objetivo de todos aqui, né? Aumentar a produtividade e a rentabilidade do produtor. Pessoal, em nome da AgroAdvance, eu agradeço vocês 3. Foi um prazer poder conversar com vocês. Aprendi bastante aqui. Confesso que não é um tema que eu tenho profundidade, né? Eu sou do fertilizante também, né, Pedro? Acho que a gente fez parte do mesmo grupo ali dentro da Exalc, que era mais focado na parte técnica dos fertilizantes. Mas aprendi muito, espero que quem assistiu a gente nessa noite tenha aprendido também. E, novamente, gostaria só de deixar meu agradecimento para vocês. Bom, então eu gostaria de agradecer ao Pedro pelo convite, foi uma noite excelente, né? A gente pôde aí aprender um pouquinho também com o Pedro Antonelli, com o Lucas, né, Lucas? Então foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Gostaria de deixar aí os meus contatos, para quem quiser pode procurar a gente nas redes sociais, eu sou muito ativo lá no Instagram. Ultimamente não estou tão ativo assim, porque a gente está muito apertado, né? Final de semestre da universidade,
mas eu tenho meu Instagram, o Instagram profissional, que é Agricultura de Precisão, @Agricultura de Precisão. Quem quiser pode seguir lá a gente e saber um pouco mais de informação a respeito dessa maluquice toda aí, digamos assim. Tá? Então, gente, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Na mesma linha aqui do Sérgio, então, pessoal, agradeço o convite, agradeço a esse bate-papo com vocês e deixo também o convite para seguir a gente lá no Instagram, que é lucasamaral.unicamp, e também no LinkedIn, Lucas Rios do Amaral. Gosto bastante, tenho gostado bastante do LinkedIn também, um perfil mais profissional, falando bastante com o pessoal estrangeiro aí também, vale a pena. Então, procurem a gente lá e sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida, a gente sempre tenta ajudar como possível. Obrigado e até a próxima. Pessoal, podem seguir esses dois lá. Eu sigo os dois, tem bastante conteúdo de qualidade. Sigam lá que vale a pena. Vai lá, Pedro. Bom, pessoal, eu queria também agradecer aqui, uma noite muito bacana, acho que bastante troca de experiência, de informação. Embora eu represente, de certa forma, uma empresa, o meu convite aqui, de forma geral, para vocês é que vocês mergulhem nesse ambiente, né? Independente de se for na iniciativa privada, pública, enfim, da forma como vocês forem, mas queria deixar aqui o incentivo, porque é um universo muito, muito, muito promissor. Então, é isso aí. Ótimo. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, então era isso que a gente tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Quem tiver acesso na nossa formação em Data Science para o agronegócio, o QR Code está aqui na tela novamente. Esperamos vocês lá na formação. Qualquer dúvida, o nosso time está à disposição para ajudar vocês. Um abraço e até uma próxima.